Tem uma palavra que eu quero compartilhar com vocês. 1 de Reis, capítulo 18, verso 30. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou deles. E Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: façam isso outra vez. E eles o fizeram. E disse mais: façam isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. As águas corriam do altar e enchiam também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo, que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Senhor, és Deus, que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. E quando o povo viu, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amados, Jabez, como sempre, me explorando, sabendo que eu tinha que vir no culto, apresentar meu neto. Ele aproveitou e me cantou para que eu pregasse. Eu entendo que o tempo das palavras pastorais da minha parte para a igreja Manancial, igrejinha, terminou. Eu fiquei 18 anos pregando mensagens pastoral. Até que tinha gente que, quando me via pregar profeticamente, apostolicamente, dizia assim: mas esse não é o pastor Vitor, né? Porque quando eu viajava, eu fazia esse serviço. Então, de agora em mais, quando eu pregar nessa igreja, certamente eu vou pregar uma mensagem diferente. Caso de hoje, eu estava querendo pregar uma mensagem mais pastoral, mais voltada como sempre fiz. Mas o Senhor diz: não, eu quero que você pregue sobre Elias. Não sobre Elias, praticamente, mas sobre a unção profética. Não dê muito aleluia, que daqui a pouco vocês vão dizer ai. O que eu quero falar hoje para vocês, e preciso que vocês me entendam. Avoquem, e eu sei que em domingo é complicado. Geralmente eu prego mensagens assim em conferências. Então o público é mais selecto, o público está buscando isso. Então em domingo ele é mais complicado. Então por isso que eu vou reduzir um pouquinho a dinâmica e vou me tornar mais explicativo. Mesmo assim, você precisa entender. Quando uma pessoa vai ver a igreja, a tendência é vê-la com olhos naturais. Então, por exemplo,
Cara, aquele cara é um crente. Quando você olha para um crente, o que é que você diz? Aí vai um. Beleza, é um crente. O que você não sabe é que nível de crente é aquele que está passando aí. No reino dos céus, as coisas são vistas diferentes da terra. Então, quando você olha para a igreja, você vê a igreja. Quando Deus olha para a igreja, especificamente a congregação, Ele vê níveis. Nem todos estão na mesma frequência. Há crentes que estão numa frequência, há crentes que estão em outra. No culto de domingo é normal. Mas o corpo da igreja, a liderança, os obreiros, em que nível caminham? Quando nós fundamos a Manancial, a palavra que o Senhor me disse, Victor, a igreja que eu te confio é uma igreja profética. E Deus me disse, se igrejas proféticas, elas têm suas diferenças. Porque geralmente o espírito da profecia, isso que você tem que entender, o que é o espírito da profecia, não é, você tem que diferenciar o profeta do espírito da profecia. Em Apocalipse é apresentado o espírito da profecia. Ou seja, é uma parte do Espírito Santo que trabalha em uma dimensão chamada profecia. Quando você imagina o espírito da profecia, bom, você imagina que é um espírito que meio fofoqueiro, que ele fala sobre alguém, algo que aconteceu ou algo que vai acontecer. Não precisamente. Sim, o espírito da profecia, ele traz revelações. Agora, quando um cristão ouve a palavra revelação, bom, ele imagina que revelação é saber algo que ninguém sabia. É, mais ou menos. No reino do céu, revelação é mais que isso. O reino dos céus tem coisas chamadas mistérios. Quem que mandou gravar? Tem coisas chamadas mistérios. O que é um mistério? O mistério é algo oculto, algo que está ali, sem que ninguém saiba a essência. No grego, a palavra é aletheia, desvendar o mistério, desnudar o mistério. É uma verdade. O espírito da profecia, ele faz exatamente isso. Ele te eleva a lugares de mistério. E te faz entender, presta atenção, entender por revelação algo que está acontecendo, aconteceu ou vai acontecer. Não é adivinhação, é entender, discernir.
discernimento. Isso é uma dimensão. Dentro dessa dimensão existem vários níveis. Óbvio que eu não vou poder falar de todos esses níveis essa noite. Mas por que estou ensinando isso? Para que essa igreja não perca a ferramenta com a qual foi fundada. Pois ela está perdendo. Por isso que eu digo, não deem glória a Deus essa noite. Vocês vão dar ai. O espírito da profecia, ele é celoso. Ele cela. Algumas pessoas dizem, por que o pastor Victor é tão chato? Não confunda selo com chatice. Selo. Há coisas que se a glória de Deus visse aqui, matava metade de nós. Por isso que ela não pode vir. Isso aconteceu em Atos, no Antigo Testamento. Atos 5. Atos 5. Há níveis que você não pode subir, porque você não os conhece. O espírito da profecia é celoso. Há anjos tão celosos que eles podem fazer coisas, estragos grandes. Porque eles foram criados para selar, só tem uma missão: selar pela glória de Deus, cujos rostos têm temor de olhar para o Altíssimo. Sua função é selar. Por isso que eu digo que quando você vem à igreja, você vê a igreja, mas não vê os livres. Você vê a congregação, o espírito da profecia cela. Ele é um espírito celoso do Senhor. Por isso também ele é um espírito que às vezes parece acusador. Elias era o acusador de Israel. Já me achaste, inimigo meu. João era o acusador de Israel, mesmo padrão profético. Selo. Como você sela por tudo o que é do Senhor. Isso aumenta o espírito da profecia ou diminui? Eu não tenho tempo para engatar isso. Só para vocês terem uma ideia. Quando começamos a igreja, o Senhor nos deu inúmeros sinais proféticos de que nós éramos atalaias. E essa essência não terminou. Ela é uma essência profética e apostólica. Essa essência tem que continuar. Porque quando a igreja perde a sua originalidade, a congregação perde aquilo para qual ela nasceu, perde o catiçal. E uma igreja sem catiçal
não é uma igreja. Quando Israel estava totalmente tomado pelo espírito de Jezabel, uma característica de uma das igrejas do Novo Testamento, o profeta Elias começou um processo para retomar o governo dos ares. E o primeiro processo começa quando ele diz: ajunte-se a mim. Aquilo não é o profeta dizendo, ajunte-se a mim, Elias. Não, ajunte-se à unção profética. Ajunte-se à unção da profecia. Venham, aproximem-se dela, cheguem perto, estejam, respirem-a. E a palavra de Deus diz que o povo se ajuntou. Você deve buscar pela unção profética. Vocês devem anelar a unção profética. A unção profética nas igrejas, ela é a mais desprezada. Porque ela é a menos compreendida, ela é a menos domável. Você não doma a unção profética. Ela é uma unção pesada, ela é uma unção forte, ela quebra, ela esmaga. Mas esta é a unção que faz a diferença na terra. Antes de que Jesus visse ao mundo, ele precisava aplainar o caminho do Senhor. E para isso, ele mandou a unção de Elias, que aplainou o caminho do Senhor. Onde estás, unção de Elias? Deus diz, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu lhes enviarei o profeta Elias, que preparará o caminho do Senhor, preparará. E a Bíblia diz, antes que venha o grande e terrível dia. É uma profecia bitemporal, se cumpre em Eliseu, em Elias, se cumpre em Eliseu, se cumpre em João Batista e terá que se cumprir agora. Tem que se cumprir nestes dias. A unção profética, o manto de Elias, é a unção que prepara o caminho para a vida do Senhor. Uma igreja profética, em qualquer cidade, ela deve preparar o caminho do Senhor, aplainá-lo para a sua chegada. Por isso que cada pastor tem que saber qual é o caráter da sua igreja. Há igrejas pastorais, há igrejas evangelísticas. Você pode falar mal da Universal, você pode falar mal da Graça, mas nenhuma igreja ganha tanta alma quanto Universal e Graça. São igrejas evangelísticas.
Investem milhões de dinheiro em programas de TV, de rádio. Por quê? Porque elas estão preocupadas em comunicar o Evangelho. Seu chamado é comunique o Evangelho. Estão na rádio, na TV, de manhã, de madrugada, de noite. Liga a TV às 3 da manhã. Lá está a Universal. Eu durmo em hotéis todos os meses. E sempre durmo com a TV ligada em algum canal evangélico. E às vezes, ou não evangélico, mas que tenha programas dessas igrejas. E é a madrugada inteira. Você acorda 5 vezes para ir no banheiro. Está a noite inteira pregando lá. O caráter dessas igrejas é comunicar o Evangelho. Certo ou errado, você gostando ou não, cumpre sua missão. Uma igreja pastoral, o caráter dela é cuidar de pessoas. Uma igreja profética, o caráter dela é preparar o caminho do Senhor. Quando caíram os morros, que deram 11 mortos, esse profeta foi ao prefeito e lhe disse: se o senhor não parar com esse autóver, teremos problemas piores. Alguma voz tem que dizer as palavras do Senhor. Não é bom, não é gostoso, não é amigável, não é simpático, mas alguém tem que declarar as palavras do Senhor. Esta igreja não foi levantada para ser simpática, foi levantada para ser profética. Alguém precisa dizer: o Senhor está voltando. Está me entendendo? Alguém precisa preparar o caminho. Alguém precisa cantar as canções que o Senhor está voltando. Alguém precisa tocar o shofar. Teve um culto que eu estive aqui e o culto estava ruim, perdoe minha expressão, mas estava muito ruim. E o Espírito Santo me diz: abre esse culto. A chave ainda está contigo. E eu peguei, minha esposa está aqui. Eu abri, em 2 minutos tudo mudou. Na semana seguinte, uma pastora, profeta, muito profeta, me disse: pastor, a chave ainda está com você. Deixe ela na igreja. Digo: mas eu tenho deixado todos os cultos que eu venho. Ela fica naquele canto, flutuando. Eu sou que ninguém pega. Só profetas haverão. Se não entrarem na dimensão profética, ela está aí flutuando. Mas se você não entrar na dimensão do profeta, pois ela vai flutuar mais 10 anos ali. O Senhor diz: pregue Elias. Está aí, parada, flutuando, como o primeiro dia que Deus me confiou. Eu paguei um preço por essa chave. Eu fui esmagado por essa chave. Eu fui perseguido por essa chave.
E quando Deus me convidou a me retirar, eu abri mão dessa chave. Ela espera por visões proféticas. A unção da profecia, ela abre os céus. Ela muda caminhos. Nós não temos que ser igual a nenhuma igreja. Igrejas têm que ser igual a nós. Igrejas têm que nos olhar e dizer, vamos fazer como ele, porque as igrejas proféticas vão na frente. Igrejas proféticas mostram o caminho. Igrejas proféticas direcionam o caminho. É uma unção maravilhosa. Mas é uma unção solitária, às vezes. Você tem que acostumar à solidão. Deus te tomará os amigos, só deixará o que é essencial. Eu não tenho amigos, eu não tenho nada. Eu sou um homem de hotéis e aviões e aeroportos. Porque é uma unção que exige a solidão. A Bíblia diz, o profeta é meu. É uma voz solitária. É uma voz que não pode ser simpática. Ela é antipática. Porque ela diz o que os outros não querem ouvir. Canta o que os outros não querem que cante. Mas ela é uma voz que será ecoada, e quando as pessoas precisarem, é dela que vão se agarrar, porque é a unção profética que faz acontecer na terra aquilo que Deus está dizendo no céu. É a voz profética que estabelece. Estão me entendendo? Os profetas são zelosos da glória de Deus. São zelosos do coração de Deus. E essa igreja tem essa marca. Eu não entendia nada disso quando Deus me chamou. Para mim eu era um pastor, e um pastor é um pastor que cuida de pessoas, ora e expulsa demônios. Eu sabia orar, expulsar demônios, falar da palavra. Eu não sabia nada de dimensões proféticas. A níveis proféticos. A segunda coisa que Elias faz é restaurar o altar. A Bíblia diz que o altar de Israel estava quebrado. Por que estava quebrado? Porque uma mulher chamada Jezabel tinha colocado os profetas de Deus para correr. Quando o espírito de Jezabel, ela é a inimiga número 1 dos profetas. Como eu digo, os pastores não gostam da unção profética, porque ela é uma unção pesada. E geralmente há conflitos. Mas ela é uma unção necessária. Ela é uma unção que precisamos.
Pois o Novo Testamento foi escrito no fundamento de apóstolos e profetas. Profetas, eles trazem revelações que estão ocultas. Eles são como flechas no coração de Deus que descobrem coisas, parece que são assim, não dá para descobrir. Eles trazem. E eles abrem. Nós pastores gostamos de controlar. Todo pastor gosta de controlar. Controlar o culto, controlar isso, aquilo, o outro, tudo controladinho. Nós sempre zelamos por ter uma igreja moderna, por ter uma igreja de vanguarda, por ter uma igreja acessível, mas incontrolável. Porque o espírito de Jezabel gosta de controlar. Até que tule tudo está tolido. Ela controla, ela administra. E a voz profética se cala. E quando se cala a voz profética, numa igreja profética, acenda as velinhas, porque o castiçal apagou. Quem alguém diz amém? Eu falei, não dê glória, vocês vão dar ai. E vocês acham que eu sou pregador que busca amém? Muito menos quando estou investido de uma autoridade como essa. Eu sei que alguém aqui não deveria apanhar, principalmente os mais novos. Mas o Senhor diz, é a unção de Elias hoje. Então o altar se quebra. Porque o altar é um lugar onde a terra se dobra. O altar é um lugar onde a terra morre. Nenhum ser humano vive no altar. No altar somos esmagados. No altar somos quebrados. No altar somos desnucados, cortados ao meio, tiradas as vísceras para fora e depois somos queimados. Então, o altar é um lugar de morte. E Deus está dizendo, removeram os lugares de morte. O crente deve morrer. Eu devo morrer. Eu devo estar morto para que ele viva. Então Elias diz, me tragam as 12 pedras. Vamos colocar em pé o altar do Senhor. Então depois eles trouxeram o sacrifício. Mas a quarta coisa que ele vai fazer é muito importante. Ele manda fazer uma vala que cabem 3 vezes as medidas de água. De uma grande medida de água. E disse, encham o altar, as valas. Eu quero que encham tudo d'água. Sabe qual é o problema, querido?
Porque há 3 anos e meio não chovia em Israel. Em Israel não havia água. Qual era o que o povo estava buscando? O que o povo queria? Água. E Deus está dizendo, através do profeta, me tragam. Mas Senhor, nós queremos água, não é? Nós estamos pedindo água. E o Senhor está querendo que demos a única água que temos. Se tiver um profeta aqui, ele vai me dizer o que significa isso. O Senhor diz, me tragam as águas. Eu quero as águas que vocês têm. E lá tinha lá estava o irmão Epaminondas. Lá em casa eu tenho meio litro d'água. O irmão José diz, eu guardei 1,5 litro. A irmã Mariazinha diz, eu tenho 3 litros d'água. Porque não havia poços d'água. Não havia nada de água. E imediatamente começou a aparecer água. O outro irmão diz assim, eu tenho uma alforje de água. Ponho. Se houver profeta em Israel, vão me dizer o que significa isso. Isso significa, me tragam as águas velhas, para que eu possa lhes devolver as águas novas. Me tragam as águas do pranto. Me tragam as águas da dor. Me tragam as águas do juízo. Me tragam as águas da disciplina. E oferte-o no meu altar. Porque eu lhes enviarei torrenciais, águas novas. Eu os colocarei num tempo novo. Eu lhes darei a beber água nova.